E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, hoje a gente vai falar aí sobre a segunda rodada, né, da Sul-Americana, da fase de grupos aí da Sul-Americana, Cruzeiro contra Mushuc Runa, esse jogo que vai acontecer hoje, né, no Mineirão, e é sobre isso e muito mais que a gente vai falar só depois da vinheta. Então roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre essa segunda rodada da Copa Sul-Americana, tá? Cruzeiro versus Mushuc Runa, esse jogo vai acontecer no Mineirão, de portões fechados, né, dessa vez, por causa da punição, né, que o Cruzeiro recebeu naquele jogo contra o Lanús na Sul-Americana do ano passado. Naquela oportunidade o jogo tinha ficado 1-1, o Cruzeiro fez aquela, a torcida do Cruzeiro, na verdade, né, fez aquela festa com sinalizadores, enfim. Então a Conmebol acabou punindo o Cruzeiro com um mando de campo, né? Então o Cruzeiro não vai ter torcedores nessa noite, tá? O jogo acontece hoje, na quarta-feira, né? Às 21h30, transmissão da ESPN ou Disney Plus também, tá? Se você tem assinatura aí. E é sobre esse jogo e muito mais que eu quero falar com vocês aqui a partir de agora. Antes de entrar no jogo em si, eu quero falar um pouco sobre aquela declaração, né, que o Pedrinho deu aí recentemente para o jornal O Tempo, falando que se arrependeu de algumas contratações. Ele falou sobre como tem sido difícil também gerenciar um clube de futebol, que é bem diferente aí de um supermercado, enfim. Então, parece que a realidade está batendo na porta do Pedrinho agora, né? Quando o Pedrinho comprou o Cruzeiro do Ronaldo, né, ele veio com aquela ideia de injetar dinheiro para tentar acelerar os processos e tudo mais, né? E eu falei, inclusive, nesse vídeo aqui, né, que foi quando o Cruzeiro foi eliminado para o América no Campeonato Mineiro deste ano, que o Cruzeiro estava atropelando os processos, né? Que o Cruzeiro estava querendo correr antes mesmo de aprender a andar. Né? O Ronaldo começou a fazer um trabalho desde a assinatura ali da SAF, né? O Cruzeiro veio se recuperando, tentando ser cada vez mais sustentável. E aí, quando o Pedrinho compra, há uma ruptura desse processo e uma tentativa de aceleração. Tá? Só que a gente sabe que simplesmente injetar o dinheiro não vai resolver todos os problemas. Infelizmente, o Pedrinho trouxe algumas pessoas, né, que eram da confiança dele, começou a fazer uma gestão um tanto quanto assim amadora, para não falar outra coisa, tá? E aí agora a gente está colhendo os frutos disso. O que está acontecendo no campo é basicamente o que tem acontecido nos bastidores, tá? Isso tem, de certa forma, refletido no campo. Então, essas excessivas trocas de treinadores, os desempenhos dos jogadores, isso tudo é reflexo da má gestão que está acontecendo internamente. O próprio Pedrinho, ele assumiu isso, né, a respeito da gestão do Matos em si. Então, para que o Cruzeiro tenha um bom desempenho dentro de campo, é preciso se reorganizar internamente. Está muito parecido com a seleção brasileira, né, que está tendo o mesmo desempenho horrível em campo, porque os processos que estão acontecendo por trás, né, no back-office assim, da seleção brasileira, da CBF como um todo, tem atrapalhado esse desenvolvimento. Então eu espero realmente que o Pedrinho volte o seu olhar internamente para o Cruzeiro, né, para os processos, para a parte administrativa, para a parte de gestão, para continuar aquele trabalho que o Ronaldo vinha fazendo, né, de pouco a pouco e tudo mais, e somente com processos bem estruturados, que o Cruzeiro vai conseguir avançar não somente a nível esportivo, mas também a nível de gestão, né? E isso vai refletir no campo, com títulos, com jogos bem jogados, com contratações melhores, né? Então eu imagino que o Pedrinho deve ter caído nessa realidade, porque agora deve estar mais puxado para o bolso dele, né? Depois de tantos esses aportes financeiros. Ele mesmo falou que vai dar uma interrompida nisso agora. Tá? E a ideia é a gente ir trabalhando, e isso também tem reflexo muito do Jardim, né? Do Leonardo Jardim, da contratação dele, que expôs muitas fragilidades do Cruzeiro. Né? O Leonardo Jardim, que é um profissional aí gabaritado mundialmente, então imagino eu que internamente ele tem demonstrado muitas fragilidades do Cruzeiro, apontado para o Pedrinho, né? Muitas fragilidades do Cruzeiro. E o próprio Pedrinho aposta no Leonardo Jardim como o homem central, né? A figura central dessa reconstrução aí desse time, né? Não só dentro de campo, mas também de processos internamente. Bom, agora falando sobre o jogo em si, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Mushuc Runa, que venceu o primeiro jogo, né, da primeira rodada, é o líder, entre aspas, do grupo, tá?
E o Cruzeiro tem total obrigação de vencer esse jogo hoje. Por quê? Porque perdeu pontos, né? Perdeu lá na Argentina na semana passada. Um jogo relativamente que o Cruzeiro poderia ter trazido pontos para Belo Horizonte, tá? Nem que seja um empate ali. Mas o Cruzeiro perdeu essa oportunidade e agora em casa ele tem que exercer essa força, né, dentro do Mineirão para buscar os 3 pontos, para não começar a se desgarrar ali da liderança. E volto a frisar com vocês, é muito importante o Cruzeiro classificar em primeiro colocado do grupo, para não enfrentar os times que vêm da Libertadores ali na fase de playoffs, tá? Então o Cruzeiro precisa vencer do Mushuc Runa, precisa manter esse desempenho, se recuperando o mais rápido possível da derrota que aconteceu na semana passada. Mushuc Runa é um time, assim, um tanto quanto simples, né? Acredito, né, que não vai ter muitas dificuldades, assim, de vencer. Tecnicamente é muito superior a equipe do Cruzeiro, né? Então, e tem o fator casa também, apesar de estar sem a torcida, né? Mas o Cruzeiro precisa vencer hoje, independente do resultado, seja de 1, de 2, de 3, enfim. Não importa, o importante é sair com a vitória hoje. A gente vai ter as novidades, né, do Matheus Pereira de volta, o filho dele finalmente nasceu, né, este final de semana, o Theo, e agora ele vai se integrar ao elenco novamente, né? Imagino eu que ele não deva começar ali entre os titulares, né, até por questões de ritmo de jogo mesmo, ele precisa recuperar isso. Imagino que ele deva começar ali no banco, tá? Mas é um ótimo reforço para a gente aí ao longo da temporada, né, pelo menos agora nessa primeira parte, para a gente buscar e almejar aí os nossos objetivos. Então, o que eu espero hoje? Eu espero que o Cruzeiro tenha uma vitória. Não imagino que o Mushuc Runa possa oferecer tamanha resistência assim para o Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal e eu fico aguardando vocês no próximo vídeo, né? Depois eu vou voltar aqui para fazer um vídeo de análise sobre o jogo, tá? Possivelmente amanhã deve sair esse vídeo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.